Tudo ok. Vamos esperar mais um pouquinho, até umas 18h23, 18h20, que a gente começa aqui nessa reunião. Deixa eu só abrir o capítulo aqui rapidinho. Hoje vai ser uma aula aberta, pessoal. E como eu também não já sabia que não teria pessoal hoje aqui para reunião, eu não preparei realmente nada, falando a grande verdade. Então vai ser Vamos uma... debater os livros. Vamos fazer Isso. um debate sobre os livros. Vai ser uma aula de, literalmente, debate. Vai ser uma aula super aberta. Todo mundo vai, como sempre, né? Não é uma coisa assim que não acontece sempre, mas como vai ser mais que o normal. Todo mundo vai poder comentar, pedir fala, fazer o que for. Entendeu? Hoje é livre, hoje é livre. Eu acho que não vou contribuir muito para o debate. É a primeira vez que estou lendo Sociedade. Sem problema, Gnóbio. Não se preocupe com você não poder ajudar no debate. Não é aquela questão. É bem o que você leu, quase. Só uma aula aberta. Caso queira falar alguma coisa, pode falar. Caso não quiser, pode não falar. Esse capítulo é até bem interessante, porque é um capítulo mais voltado com movimentação. Né? Um capítulo muito... Oi? Ele é um capítulo muito dinâmico. Eles passam por diversos lugares, visitam bastante lugares, no caso. Tem batalhas no meio disso, né? Algumas, tipo, umas pequenas brigas, assim, sabe? Com orcs e tem flechas jogando para lá e para cá. São capítulos, na verdade, de movimentação do cheiro. Vamos falar assim, quase um turismo da média, falar de uma forma bem informal, né? No geral. Eu também, pela primeira vez, sem problema, tá? Então, acho que o Evandro não vai aparecer, cara. Não, o Evandro acabou de me avisar aqui na organização. Ele não vai conseguir. Ele vai vir, não? Não, ele avisou o Valdemiro com antecedência, então. Vai pro Valdemiro tentando falar com ele. Enfim, gente. Então, visto isso, como estamos aqui praticamente em família, no caso, né? Então, tudo é bem familiar, no caso. Já para a reunião em si, né? Sem muito preparo, eu nem preparei nenhum foto, nem nada. Mas vamos lá, pessoal. Então, vamos começar com a nossa site. Basicamente, Nós estamos a gente começou... Nossa. Espera aí, só um... Só um minutinho só. Voltou normal? Voltou ao normal? Não. Agora sim. Ainda tá? Voltou ao normal ou tá robotizado? Não, tá normal, tá normal. Bem, então vamos começar, gente. Laís Shawane, boa noite, tudo bem? Se você quiser ajudar a gente Olá! na nossa aula improvisada aqui. Na verdade, se quiser, pode chamar todo mundo aí, caso alguém quiser falar alguma coisa, só abrir o microfone também. É uma aula bem de improviso. Vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Vamos lá, Laís, tudo bem? Conseguiu chegar? Tem que beber rapidinho, já tava todo ônibus. Vocês acreditam? Já faltam 2 cidades pra chegar em casa. E... eu só passei pra ver o que vocês estão fazendo, que quando eu chegar aí, pegar Uber, chegar em casa e jantar, isso tudo todo. Mas aí, se daqui pra o final eu conseguir, eu entro de novo. Exatamente. Então, vamos começar aqui a nossa leitura, nossos debates aqui em cima, porque essa reunião, Laís, era para ser do Evandro, no caso. Só que o Evandro, o Michael também quer subir, Thalita também quer subir. É você que tá mandando, né, no caso, né? Não, eu que tô mandando para todo mundo. Quem quiser participar, entre. Como hoje temos pouca gente, todos só. Quem não vai falar, se puder deixar o microfone ligado, sai falando com ela. Exatamente. Porque no geral, gente, a gente não tem nada muito preparado para algo. Mas vamos continuar aqui. Bem, então basicamente a gente tem a nossa jornada da sociedade pelo rio Anduin, né?
Só para deixar claro, vou até pegar um mapa aqui. Eles percorreram basicamente ali das florestas de Lórien, né, no caso, passaram ali pelos campos de Celebrind, passaram pelas terras de montanhas, etc., até chegar a Emil Muin, que é aquela questão lá do labirinto de pedras, etc., que tem ali perto do Haurus, no caso, né? Então, tem praticamente uma jornada na nossa sociedade, saindo dali das florestas de Lothlórien, no caso, depois de ter passado por aquele momento que eles tiveram em Lothlórien, que dentro desse capítulo eles falam bastante, né, que parecia que os dias passaram muito mais rápidos do que o normal, né? Não sei se eles falaram que passou muito mais rápido ou se passaram muito mais devagar, mas eles deram conta, uma parte dessa parte do livro que fala que o Sidney estranhou a Lua, no caso, daquela parte. E ele estava em uma outra formação, estava acho que em crescente ou minguante, sendo que ele esperava que ela uma outra fase, né? Eu acho que a Laís tá falando alguma coisa, Laís. Tá falando. Que é nada. Não dá pra não. Não? Ah, tá, não. É que tava dando um barulho, achei que o ônibus bom silenciar aqui, então. Ah, Então, basicamente é isso. Então, a gente tem aí uma jornada, basicamente, até a região ali do Haurus, etc. E, basicamente, na sociedade, ele percorre aquela região que eles até chamam de forma bem, assim, delimitada, que é uma região de fronteira de guerra, praticamente do lado oeste do rio. A gente tem ali uma região que tem povos, homens e tal. E do lado esquerdo, do lado leste, no caso, da margem do rio Anduin, praticamente estava dominada por orcs, no geral, né? Então eles andavam vagamente, livremente pelas terras ao leste do rio. Não concluí a leitura, nem vou conseguir ter narrativa para completar algo. É porque, tipo assim, o Michael, essa parte do livro é uma parte muito mais de andanças e tal, aquela coisa toda que a sociedade faz. Tem um autoconhecimento aí no meio, a galera já encontra o nosso querido amigo, que até tem na versão estendida do Senhor dos Anéis, né? A Sociedade do Anel, que é Gollum, que Gollum, ele tá basicamente, ele tem uma habilidade, o Gollum, ele é muito habilidoso em navegar pelas águas, no caso. Talvez pelo fato dele ser do antigo povo do Rio, né? E também pelo fato de ele ter vivido ali nas cavernas e tal, então tinha um pequeno lago, ele se locomovia ali naquela região, etc. Então, ele era muito habilidoso, tanto que o Frodo, ele ficou estranhando, ele ficou olhando assim, tronco e tal, que praticamente ficava seguindo eles e etc. Daqui a pouco ele começou a ver que o tronco, na verdade, tinha braços e pernas, e tinha uma coisa brilhante nos olhos ali, sabe? Aí ele vem no Aragorn e fala, Aragorn, não sei o que, não sei o que lá. Começando o capítulo agora? Comecei o capítulo agora, né? Aí ele fala pro Aragorn, cara, eu acho que é o Gollum, acho que é o Gollum. Aí ele realmente é o Gollum, ele é muito habilidoso na água. Ou seja, você vê que o Aragorn, ele é um cara muito atento, né? Não sei se ele é atento ou se ele acha que alguma coisa é quando o Frodo fala com ele, alguma outra pessoa fala com ele, ele vai lá e meio que confirma que é aquilo mesmo, né? Então, no geral, eles já sabem que Gollum tá ali perseguindo eles pelo rio, no geral, né? Acho que ele já sabia desde Moria. Na verdade, exatamente. Essa questão, até pegando um gancho que o Michael falou, você lembra quando eu tinha falado lá na penúltima reunião, sem ser a última reunião, de que Frodo escutava pequenos passos lá em Moria, etc. Então, provavelmente naquela época já, Gandalf e Aragorn já sabia que o Gollum estava lá dentro, ele estava seguindo a comitiva no geral. No filme não é, no livro ele evita falar até alguns momentos, exatamente. Exatamente. Mas aí, quando ele viu, basicamente, ele já estava literalmente do lado deles, então ele meio que fala no geral. E basicamente seguindo essa jornada no geral, ele sempre navegando durante o rio, pelo rio Caudaloso, etc., que é o rio Anduin. Até chegou, acho que um dia que eles falaram que queriam seguir pela noite no caos. Eles queriam também pegar para fazer uma viagem durante o período noturno. Só que foi a pior ideia que eles tiveram. Basicamente, os orcs encontraram ele, já que durante a noite eles ficam um pouco mais
à vontade para se locomover para lá e para cá. Ah, brincadeira hoje, hein? Enfim, se locomoverem para lá e para cá, eles são literalmente atacados ali perto do rio, no geral. E com isso, tem até uma parte nessa cena do Grande Rio, que é como se fosse. Eu não sei se é a primeira aparição que tem de uma besta caída, de uma Fellbeast, no caso, que é aquele ser alado e etc., que os Nazgûl andam, no caso. Que tem, acho que, uma parte aqui no livro que fala que no clarão da noite lá, com a lua e etc., uma coisa parecendo uma nuvem negra se aproximou deles. E o Frodo sentiu um ar gelado, um adorno, onde era a ferida da espada. Então, acredito que ali já deve ser a primeira vez que a gente viu uma besta caída, no caso, né? Criatura alada, as criaturas aladas de... Acho que sim também, é isso mesmo. Tanto que o Legolas, com a super habilidade com arco, aí dá uma flechada e salva todos no geral, né? Basicamente isso. O Michael realmente é isso mesmo. Então, logo após isso, né, eles continuando seguindo sua jornada pelo rio, eles chegam até uma região que se chama Sarn-Gabriel, ou Sarn-Gabriel, no caso, né, que é uma região com corredeiras e coisas do etc., que basicamente nenhum barco consegue passar. Eles até falam que mesmo os barcos élficos, que são abençoados, são mágicos, né, tem um certo trabalho diferenciado dos barcos dos homens, eles não suportariam aquelas corredeiras, etc. Tanto que eles têm que praticamente pegar os barcos e seguir, acho que a pé, no caso, né? Eu não entendi muito as expressões que eles falam de, acho que desencorador, uma coisa do tipo assim, de que eles seguem basicamente caminhos ali dentro, pegando os barcos no braço e levando as cargas, etc., né? O comentário da Nayana aqui. Acho interessante que eles ficam na dúvida se foi Gollum que contou na posição deles ou se foi coincidência os orcs encontrarem. Eu acredito que Gollum não falaria para os orcs onde está a sociedade, até porque eles sabem qual é o objetivo dos orcs, né, que é basicamente capturar o anel também, levar o anel para Mordor, né? Então acredito que provavelmente os orcs seguiram o rastro deles e contou de forma assim, quase que, não por vontade, né, por uma coincidência, ele acabou contando, né, onde é a posição, onde a sociedade estava passando. Eu acho que eles estavam rastreando o Gollum, eles encontraram a sociedade. Agora, o Gollum chegar e falar com orcs e com os orcs, eu acredito que não deva ter acontecido isso. Eu acho que não. Presumo eu. Gollum sempre escapando, tanto dos elfos ali lá fora quanto dos orcs aqui. Talvez o destino agindo. Cara, o bicho é muito ligeiro, literalmente. Ele é muito ligeiro. Tem mais um comentário da Nayana aqui também. O Golo é basicamente uma barata. Mas tentar matar, ela pode sair voando. Extrapola, é um bicho muito ligeiro. Eu acredito que isso deva ser, não, com certeza pelos anos que ele passou vivendo ali dentro das montanhas sombrias, naquelas cavernas, etc. Ele aprendeu, né, a sobrevivência no escuro, se defender. E isso, ele deve ter passado por tantos apuros ali no meio que ele praticamente é PhD nessa matéria de se esconder e ser furtivo no geral, né? E se não ouvir o Clec, não morre. Se não ouvir o Clec, não morre, exatamente. Complicado. Vamos lá, então, falando sobre o Grande Rio aqui, basicamente eles seguem ali pelo Sarno Gabriel. Não sei se é Gabriel ou é Gabriel, não sei se eu tô falando com a pronúncia correta, mas é esse caminho aqui que fala de corredeira, que tem corredeiras e etc., que é um caminho de basicamente uma meia légua, uma légua e meia, basicamente. E é um caminho todo nevoento. E uma coisa até interessante que a sociedade fala, que parece que o Rio Anduin ele tem muita névoa, né, no geral. Então eles sempre navegaram basicamente nas sombras, não, pela névoa, escondidos ali. Boa noite, Valéria. Sem problema, demora. Valéria. Quiser falar alguma coisa, a gente tá aqui, tá? A reunião hoje é meio de improviso. É só pedir fala ali. Ali, ó. Já pode vir aqui, quiser me falar. Aceitei ela. É só porque a onda de calor chegou forte, eu tava tomando um banhozinho.
Acho que é o Brasil todo. Acho que até essa deve estar passando calor lá embaixo no Rio Grande do Sul. Nossa, Não, o problema é a chuva que nos abandona. Ela vai e volta, mais chuva, de alagar tudo. mas não tá fazendo tipo 40, 30 e poucos graus aí, não? Não, não. Vou te dizer quanto é que tá aqui agora. Tá bem agradável. Vamos ver. 23 graus. Ah, eu queria viver num lugar assim. Vamos lá. Um comentário da Nayana aqui. Rapaz, é pra não dar spoiler, mas pelo primeiro capítulo de As Duas Torres, eles falam que os orcs não deveriam saber muito a respeito da demanda. Só que tinham que capturar os pequenos. Nesse caso, acho que os orcs estavam na outra margem do rio e eram os de Mordo. Os orcs que estavam atrás da sociedade eram os orcs de Orphan. Exatamente. Aqui choveu a semana toda, até resfriado peguei. Nossa, queria viver num lugar desse, cara. Que sorte vocês têm, hein? Pelo amor de Deus, aqui em São Paulo tá um seco absurdo. A única chuva que teve foi uma chuva de 10 minutos que aconteceu ontem, no geral. Que só esquentou mais o clima. Só ficou mais quente o tempo. Enfim, continuando. Eu, Wallace, você mora em São Paulo mesmo, na capital? Infelizmente, moro aqui. Uma selva. Ele mora numa selva na minha cidade. Nesses dias eu queria morar na minha região do Rio, que tipo assim, é quente, né? Mas pelo menos tem um vento forte da praia que vinha e dava uma refrescada. Aqui não, aqui o que você tem é poluição, calor e isso ao quadrado. Continua. O Michael tá comentando aqui. Mas realmente, né? Os orcs que estavam da outra margem do rio, os orcs de Modo, e os que estavam da outra margem, da margem oeste, né? São os orcs de Orphan, que foram os orcs que foram atrás da sociedade. É bem isso mesmo. Mas, no geral, todos serviam a uma causa, que era a causa pela demanda de capturar o anel. É bem complicado. Nessa parte a gente vê uma certa pressão, né, deles. Que eles estão basicamente navegando ali pela fronteira da guerra, né, que é o Rio Anduin, no caso, e de tantos os lados, tanto da margem oeste quanto da margem leste, eles têm inimigos ali espreitando, que caso eles desembarquem em tal lugar, eles podem ser alvejados, podem ser capturados. Tanto que tem uma parte aqui, dentro dessa jornada, que eles foram alvejados. Teve uma certa emboscada ali que os orcs começaram a jogar dardos neles, né, flashes e etc. Só que as flechas desviavam, seja pelo poder que tinha naquelas capas que deram, os elfos, etc., que fazia a mira deles desviar, alguma coisa do tipo assim. E você reparar uma coisa que eu não sei, teve uma parte que cita aqui que uma flecha tentou atingir o coração de Frodo. Não sei se é isso mesmo, Michael e Nayana, mas tem uma parte nesse capítulo que fala novamente aquela questão de atingir o coração de Frodo. Então você vê novamente parecendo que isso, da flecha, que novamente alguma coisa está direcionando flechas, facas e etc., sempre para aquela região de Frodo, tentando de alguma forma matar o portador, né? Olha lá, viu? Até o Mike fala, a terceira vez que acontece isso com ele, cara. O que salvou foi o colete, exatamente. Então você vê que o poder do anel ele é muito mais poderoso assim do que só com quem tá ali no ambiente próximo dele. É uma coisa bem mais abrangente, né? Ele traz literalmente o mal para perto de quem o possui, no geral. Quando ele quer ser encontrado, né? Que é no caso atual. O anel, na verdade, o anel vai voltar pro dono, né? E isso. Mesmo, acho. Então você vê que o anel ele não é um objeto inanimado. Que ele mesmo que não tem um portador e etc., ele ainda consegue influenciar o ambiente ao redor dele de uma certa forma que o portador, no caso do anel, ele sofre umas certas consequências. Ele já pode pedir exatamente, já é a terceira vez. Cara, fantástico isso, né? O fantástico que tem esse negócio de pedir música, né? Ai, piadas à parte, né? Mas é basicamente isso. Boa noite, Joss. Bem-vinda. Jéssica, no caso. Não, Jéssica não, oxe. Eu esqueci o nome, cara. Esqueci o nome, não. Eu vou montar um pouquinho aqui que eu tenho que trocar meu fone, que o meu tá avisando que a bateria tá morrendo. Sem problema. É a Joss de novo.
Como é que você tá, Jussânia? Jussandra, no caso. Como é que você tá hoje? Ai, chegamos aqui na nossa reunião só para poder refazer a nossa reunião meio de improviso hoje, porque a gente não tem material nem nada, então basicamente todos aqui podem falar, podem dar suas sugestões, pontuar alguma coisa. Está bem no diálogo aqui mesmo. Está até brincando aqui. Aqueles que escaparam por pós-Moura deveriam ter avisado, exatamente. Oi, pessoal, boa noite, Joss. Prontinho. Então, vamos continuar aqui, né? Então, basicamente, a gente tem nossa da seguinte, sarna ali pela corredores, etc. E continua navegando e entra ali nos desfiladeiros, ali, basicamente, até o rio, e forma enormes paredões que ficam ao redor do rio Anduin, ali naquela região, né? E chegam das Emil-Luin, que ficam um pouco mais para o lado leste, no caso. Do lado leste do rio Anduin. Eles chegam até as Argonas. Aí vem a questão das Argonas. Gente, vamos sobre as Argonas. Você vê que é bem interessante, né? Porque, não sei se vocês repararam, mas tem uma parte do livro que mostra como se tivesse algum tipo de poder, alguma coisa ali que quem olhasse ficava intimidado, reparou? E a galera fala que não, olhou e ficou meio intimidado, baixou a cabeça, e aquela coisa toda. Então você vê que aquele lugar pode ser um pouco mais além do que grandes estátuas de pedra, pela imponência, exatamente. E só para lembrar que vamos falar com a diferença das Argonath que tem nos livros e com as Argonath que tem nos filmes, no caso. Né? Pelo que eu vi nos filmes, se eu me lembro bem, as estátuas, né, que estão lá são as estátuas de, pelo que eu me lembro, é de Isildur e Anarion, né? Me corrijam se eu estiver errado. Aqui, resposta aqui do pessoal que é um cara aqui no troço. É isso mesmo, exatamente. É de Isildur e Anarion, no caso, que eram os dois reis de Gondor. Um se situava em Minas Arnor, no caso, né? Anor, acho que é Anor ou Arnor. Que, se não me falha a memória, Minas Arnor, no caso, é a que hoje é Minas Morgul, e o outro ficava em Minas Tirith, que eu não me lembro agora o outro nome que tinha antigamente. Alguém sabe o nome? Cada montanha tem uma função, uma da visão, outra da audição e a terceira do meio. Nenhum mortal jamais pisou. Exatamente, tem essa questão. Tem, que é aquelas que ficavam ali naquele pequeno reduto ali antes das caídas das cataratas do Haurus também. Então, no geral, cadê o pessoal que... Deixa eu só ver. Mas basicamente é isso. Os dois reis de Gondor, né, que reinaram na era passada, eles construíram aquele monumento ali para indicar que ali é a chegada do reino de Gondor, no caso. E tinha essas duas montanhas, no caso, que é Amorain, no caso, Amorain, e a outra acho que é Al'Anger, no caso, que uma é a montanha da audição e outra é a montanha da visão. Qual foi a pergunta? A pergunta, no caso, Maiana, qual era o nome da capital as duas capitais, no caso, que tinha Minas Anor, que era, acredito que seja Minas Anor, que é os Minas Morgul, onde fica o Rei Bruxo, etc., e tinha Minas Tirith. E agora não me lembro do nome de Tirith, não sei se eu inverti também o nome, etc. Morgul chamava Minas Ithil e Minas Tirith chamava Minas Arno. Não é Arno, é o reino do norte, né? E é Minas Arno, sem o R, entre o A e o N. Isso. Exatamente. Então, só para Valéria que me corrigiu aqui, então, Minas Morgul se chamava Minas Ithil e Minas Tirith se chamava Minas Anor. Anor sem ser Arno, no caso, né? E tinha essa questão aí, no caso. E cada um reinava ali, até que
Anarion faleceu, no caso, na batalha da Última Aliança, no geral, e sobrou apenas Minas Tirith, no caso. Mas Arnor ainda continuou sendo habitada até o Rei Bruxo ir lá e basicamente dominar aquela cidade, no caso, geral. Então, continuando. Então, a gente tem ali, basicamente passando pelas Argonath, chegamos até o reduto ali antes da caída do Haurus e etc., quase como se fosse um pequeno lago e etc. E lá na extremidade existem duas montanhas. Uma montanha que fica do lado oeste, que é Amon-Hen, no caso, e a que fica do lado leste é Amon-Lan, no caso, é isso mesmo? E no meio fica a Tol Brandir, no caso, que é como se fosse uma rocha gigante que ficava ali no meio. E como a Nayana falou ali em cima, nenhum mortal jamais pisou lá naquele lugar, né? Sou igual um membro do Hulk que quase virou o Tolkien, tô do mesmo jeito. Mas tem que ser assim, gente. Ninguém sabe de tudo, igual eu falei na primeira vez. Ninguém sabe de tudo e todo mundo precisa Estão se multiplicando os tokens do grupo. É verdade. Falando do nosso Tolkien, cadê o nosso Tolkien favorito? O queridão lá? Vai voltar mais, não? Ah, não sei. Ele foi pro vazio de novo. Não sei quando é que ele volta. Hoje eu vou sentir saudade dele. Tava falando de Star Wars com ele e tava gostando pra caramba. Vamos. Ainda da conversa. Bem, então vamos continuar aqui, pessoal. Então chegamos basicamente ali nessa região antes das cataratas do Haurus, no caso. E a sociedade basicamente foi, desancorou ali os barcos e etc. E surgiu aquele grande diálogo. O que vamos fazer? Para qual caminho nós iremos? Iremos descer para Minas Tirith? Vamos descer até Gondor? Ou vamos pegar os elementos da Emeluína aqui do lado e adentrar Mordor e etc. Por um caminho muito mais perigoso, passando por lugares muito mais... Pelo que viu dentro da nossa jornada, já tinha uma conversa entre Boromir e Aragorn, etc., um pouco até inflamada, viu? De que pela cara Boromir não queria continuar a jornada. Acredito que ali ele praticamente ia desfiliar a sociedade, no caso, ia quebrar a sociedade, e ele ia voltar para sua terra para ajudar seu povo e etc. Só que ele ficou um pouco sentido, porque basicamente os elfos e até acho um pouco contraditório, né? Porque basicamente a sociedade até agora passou pela região pelos elfos, no caso de Rivendell, de Alfenda. Logo após isso veio para a região de Lothlórien, foram muito bem recebidos e tal, e foram muito bem aceitos e etc. Só que pela cara Aragorn não tinha muita confiança em levar o anel a Minas Tirith, a Gondor, no caso, por motivos até óbvios. A gente sabe como é que é a ganância dos humanos. Quem conhece o Denethor sabe o que ele estava pensando. Essa é a questão mesmo. Só um minutinho, já volto. A gente tem a Valéria que gosta do Denethor, da Valéria. Continuando. Vamos lá, pessoal. O que vocês acharam desse capítulo? Acharam dessa jornada, basicamente? A gente viu aí uma aprovação da sociedade, basicamente. Um momento de muito estresse para todos os membros, no caso, principalmente para Frodo, que novamente foi quase assassinado mais uma vez, que ele sofreu quase um assassinato, no caso, né? Então, tem toda essa questão também. Eles mudaram esse finalzinho, praticamente, com o final do filme, eles tiveram bastante pequenas alterações, né? Nem aquele diálogo do Frodo com Aragorn, que tem no filme, não tem no livro, o último aquele. Exatamente, isso aqui também a gente... O Aragorn sabe que o Frodo vai embora, deixa ele ir, né? No caso, vê ele indo embora. No livro ele vai descobrir depois, né? Exatamente. E essa é a questão, que basicamente a parte, quando eles estão procurando, no caso, o que aconteceu, né? Vamos só colocar aqui para o pessoal que não leu, quem não leu, etc. O que aconteceu? Basicamente eles chegaram naquela margem, né? Chegaram na margem, desembarcaram, teve uma pequena discussão, a sociedade se fechou ali numa pequena discussão,
E Frodo teve que decidir, basicamente, você vai para o leste ou você desce para Minas Tirith? Ou a gente, praticamente, cada um se separa para cada um do seu lado. Os hobbits começaram a se sentir meio incomodados, porque, basicamente, eles não queriam que a sociedade fosse desfeita ali, eles queriam seguir Frodo até Mordor, etc. E Frodo, vendo aquela situação de estresse, todo mundo querendo uma coisa, todo mundo meio ansioso, receoso com o que pode acontecer, porque ali basicamente era o momento final, né? Ou eles seguiam por um lado ou seguiam por outro, não tinha outra alternativa, né? Até aquele caminho ali, praticamente todo mundo veio junto, seguindo por um caminho único, que era o único caminho possível. Só que no momento de decisão de outras formas de poder chegar e cumprir a demanda do Anel, aí houve uma pequena discussão para saber por qual caminho iríamos, no caso. E com isso, Frodo se ausenta da sociedade e vai pensar, né? Ele vai, sobe ali pelas florestas e etc, né? Até que ele, infelizmente, acontece aquela cena, não sei exatamente como foi no livro, que até Sabrina tá falando aqui agora sobre o Aragorn, no caso, de que Boromir encontra Frodo e começa meio que a tentar ele, falar que, nossa, você tem um grande fardo e etc. Eu acho que você poderia ajudar. Mordor é um lugar seguro para você. Mordor não. Gondor é um lugar seguro para você. Lá nós podemos te ajudar. Nós podemos vencer o inimigo utilizando a arma dele. Aquela coisa toda, né? Aquele papo de pessoa que já tá dominada. Não é bem igual ao diálogo, mas tem essa questão do Boromir tentar convencer o Frodo. Não me lembro se ele tenta pegar o anel. Não, ele não Mas ele não tenta, eu acho. No livro, acho que ele não tenta. Mas ele tem essa. No primeiro momento, ele não tenta. Ele fica meio que convencendo ele, etc. Até que chega uma parte que acho que ele chega a atacar o Frodo, sim. Acho que tem, certo? Tem tanto que eu acho que é aí que o Frodo se dá conta de que eu acho que ele, pelo menos é onde eu entendo, que ele se dá conta que a única maneira dele conseguir levar é ele sozinho, né? Porque sempre os outros vão cair na tentação de tentar tirar o anel dele. Porque você pode ver que o anel já está tendo um efeito muito mais forte. Parece que quanto mais ele se aproxima de Mordor, mais a força dele sobre os outros membros da sociedade parece que aumenta, né? Então você vê que as pessoas que têm um gênio um pouco mais fraco, uma vontade um pouco mais fraca, como por exemplo Boromir ali na nossa sociedade, no caso, que era um homem, no caso, mesmo sendo de uma linhagem nobre, coisa toda a sua questão, glória, o reino. Então ele tinha seus interesses pessoais ali no geral. Então com isso ele era muito mais suscetível a ser tentado, né, pelo anel. Como a gente sabe, o anel ele pode exercer poder além do que entre a relação entre ele e o portador, no caso. Ele consegue ter uma ação um pouco mais além da sua própria limitação física, de atuar um pouco além daquilo ali. Deixa eu ver os comentários aqui para a gente não se perder. O Michael voltou agora, falou que a internet dele caiu, mas pode falar, Michael, fale à vontade. A Ana falou que ele tenta. Essa parte é bem semelhante ao filme e livro, exatamente. Tanto que tem uma parte dessa parte do livro que literalmente o Boromir cai. Como aparece no livro, ele cai e com isso ele meio que retoma a consciência dele. Gente, o que eu fiz? O que eu acabei de fazer? Frodo fica desesperado, procurando pequeno e tal, sabe? Então, o filme foi bem fiel a essa parte, que foi uma parte até bem feita, né? Tipo assim, questão de narrativa por Tolkien. Uma parte muito bem feita, aquela questão de toda a tentação do anel, etc. O Bruno. É bem isso aí, Michael, que o Michael falou. Oi, Bruno. É bem que o Michael falou, que ele se dá com... Ele assim, eu acho que quando ele viu que o Boromir foi, de certa forma, começou a ser influenciado, ele viu que quanto mais a sociedade permanecesse, poderia outros tentarem serem sucumbidos pelo poder do anel, né? Exatamente, seja a missão dele mais nobre possível, como é a missão do próprio Aragorn, no caso, né? Ele basicamente ele tem o seu propósito, o propósito dele é ajudar a sociedade no geral, né? E também ele tem aquela questão de que ele é o rei prometido de Gondor, aquela coisa toda, né? De que ele vai retomar o trono, mesmo ele não querendo, assim,
de uma forma muito geral, mas você vê uma visão dele assim, como se fosse um rei voltando à sua terra ali, basicamente no barco, depois que eles passam pelos Argon, etc. Então, você vê que... Oi, galera, boa noite. Boa noite. Cheguei um pouquinho atrasado e peguei o ônibus andando, mas eu queria fazer um comentário sobre essa passagem que vocês estão falando, justamente dessa parte do anel, ele perigo, né, de se manter o anel próximo da sociedade. Eu acho que o Frodo, ele percebeu, né, com aquele advento com Boromir, né, lá no... Esqueci o nome do local que acontece lá, com o Boromir tenta roubar o anel, né, do Frodo. Então, acho que o Frodo, ele se liga, né, nesse aspecto, né, mais maquiavélico do anel e decide tomar a decisão de tomar a missão de destruir o anel para si. O que é importante a gente salientar é que o anel, ele é consciente, né? O anel, ele tem vontade própria, apesar de ser um objeto que não é inanimado, né? Porque a gente sabe que o anel, ele muda de tamanho, de forma, ele se apresenta ou não da forma para enganar o portador, né? Que a intenção do anel sempre é retornar para a mão negra de Sauron, né? Para se voltar a se unir, se tornar um com o seu mestre criador. E eu acredito que conforme o anel ele toma ciência, agora não me pergunte como, mas que aquela missão, de fato, estava sendo uma missão que não era para reivindicar o poder do anel, mas destruir ele de fato. Eu acredito que quanto mais eles se aproximam de Mordor, o poder do anel vai se intensificando e a influência maléfica dele vai se alastrando para toda a sociedade e vai começando a pegar aqueles de vontade mais fraca. Não que Boromir seja um homem qualquer, pelo contrário, né? Boromir é um homem de linhagem nobre, né? De descendência númenoriana, né? E tudo mais. Mas por ter um parentesco ali direto, né, com Isildur, com Elendil, né, com a família, por mais que ele seja filho do regente de Gondor, mas eles têm ali um certo parentesco, a influência do anel se tornou muito pesada em cima dele. E o anel deve ter percebido que, por mais que ele tentasse o Frodo estava determinado a cumprir a missão dele. Então ele lança esse artifício contra o Boromir numa tentativa de que Boromir tome um anel para si, para quem sabe aconteça a mesma coisa que aconteceu com Isildur, né? Em um momento que o Boromir colocasse o anel, sabendo que havia orcs por perto, né? O anel trair, né, Boromir, e ele acabar sendo morto e o anel ser recuperado, ou pelos orcs de Saruman, né? Ou pelos orcs de Sauron. Muito bem pontuado. É exatamente isso que a gente está conversando agora, porque, como você bem citou agora, o anel ele tem uma vontade que está além daquela forma dele, que é a forma diminuta, que é a própria forma física dele. Ele consegue atuar além entre a relação dele portador e o que é portado, né? Então você vê que ele tem um poder muito mais poderoso sobre quem está próximo dele e ou poder o anel, né? Desculpa, ficou aqui o áudio aqui. O poder maior do anel é o Ardil, né? Um dos grandes poderes do anel é o Ardil, feito por Sauron, que é o ardiloso, vamos dizer assim, né? Em pessoa, logicamente que o anel ele vai usar do Ardil para enganar qualquer portador. Acredito que até mesmo aqueles de vontade forte o suficiente para reivindicá-lo para si. Exatamente. Tanto que tem partes da jornada que foram do meio que tenta a perder isso, né? Da sua demanda no caso. Ele faz isso com o Sam, né? Mais para frente na história, né? Ele tenta a mente do Sam, né? Com visões, né, de grandeza, como ele fosse um grande herói, e, né, e a gente sabe que o anel, ele fez isso justamente para Sam, né, ir lá na cara e na coragem e ser pego, ser morto, né, e para ele poder finalmente voltar para Sauron. Exatamente. Então você vê que é
uma coisa um pouco mais complexa de se imaginar do que simplesmente quem utiliza o anel tem poderes, etc. E quem praticamente possui ele pode ser manipulado. Então, basicamente isso, no documentário. Mas é isso aí, tem um para comentar? Não, só isso mesmo. Perfeito. Então, só para a gente continuar assim aqui, Bruno? Os comentários do pessoal do chat ali. Você quer ler? Ou sabe? Pode. Aonde tu tinha parado? Eu estou parado do Michael. Lá? Michael? Do Bruno. Seu áudio tá no retorno. Ah, desculpa. Deixa eu fechar aqui. Pode me mutar aí. Relaxa. Tá, eu vou começar pela Nayana, então. Sim, acho que começou a corrupção por Boromir, por ele estar mais envolvido com tudo e ter mais a perder. Ele estava na linha de frente. A Valéria, e além de ter, que o Boromir, né? Além de ter sangue Númenóreano, a mãe dele tinha sangue élfico. Os outros não viveram toda a guerra e batalha que o Boromir vivia. Realmente, o Boromir ele já tinha muito mais passado muito mais trabalho, acho, né? Entre eles ali. O Michael, a gente percebe a influência já na reunião que fizeram para decidir quem ia com Frodo para Mordor. Não pareciam tanto consigo mesmo. Isso, é exatamente o que o Bruno falou. É a influência do anel. O anel já estava influenciando basicamente toda a sociedade pelo pouco tempo que ele já estava ali naquele meio. Então você já via que já era homens, anões, elfos ali, basicamente já tinham uma certa tendência já, uma certa confusão do qual era o objetivo deles, de qual caminho teriam que seguir, no caso, né? Falando assim de uma forma geral. Bem, então, peraí, vocês acham que o Borog de Moura sentiu a presença do anel? Olha, Bruni, eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim. É porque tudo é um acredito. Porque, tipo assim, eu acho que a vista do Balrog de Moura pode ter sido por vários motivos. Primeiro, pela presença da sociedade, que foi uma presença que certamente abalou, gerou uma certa confusão ali dentro. Mas o que me pega muito essa questão, por que acontece? Eu não sei se na demanda de Balin é citado que eles encontram o Balrog, mas eu acredito que não. Eles não encontram o Balrog durante a retomada da colonização de Moria, que foi uma coisa muito mais abrangente, digamos assim, né? E até tem uma outra parte também que quando a Gandalf que passa por Moria, né? Ele passa por Moria, seguindo pelo portão leste, vai até o portão oeste, que abre de fora para dentro, ele só precisa ser empurrado e fecha novamente, né? De dentro para fora, no caso. E nessa passagem que ele teve, basicamente, ele não levantou nenhuma suspeita, até por ele ter passado de uma forma furtiva, mas ele não sentiu nada lá dentro, ele não sabia o que tinha lá dentro, etc. Assustado. Agora, sobre o Balrog ter aparecido em Moria, a presença do anel pode ser uma das causas, por o Balrog ter se aventurado, enfrentar ali Gandalf, etc. Né? A Valéria até comentou ali que acho que o Vigia na Água também sentiu. Sim, tanto que ele foi atacado literalmente Frodo, no caso. Você vê que basicamente o anel ele manipula os seres malignos, no caso. Ele tem uma certa influência sobre pessoas que já têm uma má intenção em geral. Tanto orcs quanto balrogs, criaturas sombrias lá dos escuros de Moria, no caso, né, que o Vigia da Água era, né? Era uma criatura lá, com fins lá das pessoas, no caso, chegou a subir. Então, de certa forma, sim, o anel ele pode ter sido um agravante, ele pode ter sentido o poder do anel e deve ter sido atraído por ele. Eu acho que nem eu concordei com o Bruno ali, que acho que de fato eles podem até não saberem que era o anel, mas a força, né, escura que o anel tinha, eles sentiam. Isso, a influência do anel, a malícia do anel. Isso, o anel, de fato, eles poderiam nunca saber nem que existia, né? Mas eles tinham.
Isso, exatamente. Acho que a malícia do anel, ele fazia esses seres que já eram seres de trevas, seres malignos, no caso, eles que se aflorarem e a seguirem alguma coisa que nem talvez eles mesmos não sabem o que eles estavam seguindo, né, no geral. O que estava atraindo eles, no geral. Mas existia alguma coisa. Faz sentido, desde Smaug, todos os grandes seres adormecidos despertaram na presença do anel. Cara, que show pensar isso. Exatamente, pode reparar mesmo. Todos os grandes seres, eles foram naquela direção. Tanto seres poderosos, quanto seres até inferiores, né? Como orcs. Orcs e trolls e etc. Né? Que a gente vai falar novamente a questão das três vezes que tentaram golpear o coração de Frodo. Vamos voltar novamente nesse diálogo. Porque foram 3 vezes que tentaram atingir ele. Ou seja, tem alguma coisa incrível nisso. A malícia do anel influenciando o seu ambiente ao redor. Né? E quem está nesse ambiente, falando no geral. O espírito de Sauron, se der mole, ele pode ter sentido essa essência que ele bem conhecia quando habitava em Angband. Exatamente. São poderes muito maiores do que qualquer coisa que a gente pode imaginar dentro da sociedade. Dentro do mundo que hoje que é a Terceira Era. Se a gente for pegar a tempos antigos, já era uma coisa um pouco mais comum, essa questão da magia do mundo invisível, digamos assim, né? Como gostam de falar. Das ligações do mundo invisível. Coisa que não era tão comum já na Terceira Era. Que parece que a magia foi um pouco sendo apagada com o passar dos anos e das eras. Deixa eu ver que tem alguém fazendo mais um comentário aqui. O Bruni tá escrevendo. Vendo? Beleza. É isso daí. Então, basicamente, vamos concluir lá aquela questão. Frodo, ele meio que se assusta ali, ele bota o anel, foge literalmente daquela região e etc. E com isso ele vai até um reino, no caso, até o Monte da Visão. E lá tem uma parte até interessante que fala que ele teve realmente uma visão mais ampla, né, ali de cima daquele lugar. Ele conseguia ver a léguas de distância, conseguia, pelo que eu me lembro, ele conseguia ver as partes de Rohan, conseguia ver até o Belega, né, lá embaixo, lá em Pelargir, quase, literalmente, lá no extremo sul de Gondor e etc. Conseguia ver movimentações acontecendo pelas terras de Rohan, etc., Isengard, e até conseguiu ver a própria Torre Negra. No caso. O filme retrata isso muito bem, mas acredito que acho que não foi algo tão daquela forma como se mostrou no livro, no filme. Porque no filme, basicamente, Barad-dûr veio até ele de uma forma um pouco mais opressiva. Pela cara, ele olhou para aquela região, viu a Torre Negra de Sauron, Barad-dûr, e sentiu a presença do olho de Sauron. Lembrando que o olho de Sauron, que sabe, né? Eu acredito que vou estar falando uma coisa não aqui, mas o olho de Sauron envolta em chamas e etc. Era um poder mais de persuasão. E sentia que tinha alguma coisa que estava sendo observado de certa forma. Tinha alguma coisa muito poderosa, ou alguém observando ele e os olhos dele. E é isso. Com isso, ele sente a demanda do anel, novamente. Ele teria que fazer essa demanda sozinho, né? E com isso ele vai em direção aos barcos para finalmente seguir seu caminho. Deixa eu só parar aqui que eu vou ler um comentário do Bruni, que também comentou novamente. O espírito de Sauron estava no anel. Se der mole... Não, isso aqui eu já li. Novamente. O encantamento já estava deixando até por uma influência direta de Ilúvatar, uma vez que os Valar tiraram sua responsabilidade sobre Ar. O item de extremo poder e encantamento chamaria e chamou a atenção das criaturas do escuro, e até mesmo como um último suspiro para que elas fossem governassem a Arda de fato. Tanto que as criaturas do mal se reuniram em Mordor, inclusive Gollum, que foi atraído por essa mesma convocação. Vamos assim dizer, é justamente isso, é o poder do Dizzy. É um poder antigo, de eras passadas, que atrai criaturas que sentem a sua presença geral. Tanto criaturas que têm um poder ali, que são esses seres mais antigos, que é o Jemar, é o Balrog, que é a Smaug, que é outras criaturas maiores, quanto seres inferiores, como orcs e trolls, etc. E, novamente, tentaram matar tudo de certa forma. E é isso. Então, só para
do diálogo, Frodo vai em direção aos barcos e com isso a sociedade lá que estava naquela discussão toda, conversando e etc, começam a explicar que estava faltando um membro ali no meio. E aí eles se dão conta que Boromir já tinha saído, né, no caso, ele tinha saído ali do ciclo de conversa. Eu não queria ter aquela discussão. Aí, obviamente, Aragorn preocupado, porque Frodo já tinha saído e Aragorn foi naquela direção. Isso eles estranham, aí chega Boromir e etc, desesperado, coisa que não acontece no livro, né, no filme, que no filme, basicamente, Boromir, ele só é encontrado depois que ele tá lá batalhando com os Uruk-hai, aquela coisa toda, mas na sociedade ele volta para a sociedade, etc, e fala que aconteceu alguma coisa, etc, ele abaixa a cabeça e meio que fala, sabe, a verdade, mas fala uma meia-verdade para não despertar de que ele tentou tomar o Anel de Frodo, mas que aconteceu alguma coisa, que Frodo fugiu, etc. E com isso Aragorn, todo mundo vai procurar, gritando para lá e para cá, e provavelmente essa atitude deles gritarem, etc., e procurarem Frodo, podem ter despertado os orcs que estavam ali naquela região já à procura de alguma coisa. Vamos ver. E com isso, né, Frodo, ele desce pelos barcos e ele vai em direção até os barcos que estão ali, pega um barco, etc., pega as coisas, etc., e começa a remar até o barco. Isso, o Sam, que estava junto com o Aragorn, etc., Aragorn fala para ele, ó, desce que provavelmente você vai encontrar Frodo lá embaixo. Etc. Isso, Sam desce correndo, etc., e tem aquela cena que é descrita tanto no livro quanto no filme, de Frodo querendo ir embora sozinho, não querendo trazer Sam para a sua aventura insana, que é um hobbit entrar dentro de Mordor e basicamente era uma jornada, digamos assim, na minha opinião, uma jornada de ir embora, né? Porque na cabeça de qualquer pessoa, ser pequeno, entrar na terra inimiga para destruir o artefato mais poderoso dos sozinho, o artefato mais poderoso, ele tá buscando. Sozinho é uma glória. Mas Sam, mantendo sua promessa, mantendo sua admiração por todo, ele vai e embarca com ele junto, uma pequena discussão. Ele vai se afogar. Tá dando uma cortada no teu áudio, Wallace. Espera aí, agora tá saindo agora? Tá, agora tá normal. Mas tava ouvindo? Ouviu aquela questão do Sam e etc? Não, as últimas falas ali eu não consegui. As últimas frases eu não consegui ouvir bem. Mas muito. Isso. Mas eu entendi, acho. Isso, basicamente Sam e Frodo seguiram em direção ao lado oeste, ao lado leste do rio, né? Atravessaram o rio com os barcos e foram em direção a Zemilmuin. Tem um comentário aqui do Michael. Logo após Frodo fugir, todos meio que voltam à sua essência e se tocam que não é quem deve ir com Frodo, mas como estava Frodo. Exatamente, essa é a questão. Parece que a sociedade muito se importava com aquela questão, né, de como a gente vai fazer isso, quem é que vai junto, etc. E não pensaram como o anel estava afetando o portador dele, quem tinha realmente a demanda, né? Porque quando eles saíram de Alfenda, tem até aquela frase lá do Elrond falando de que eles não estavam presos a nenhum juramento e poderiam ir para os seus caminhos à medida que acharem melhor. No momento que eles acharem melhor, eles podem largar a demanda do anel, podem desfazer-se da sociedade e seguirem pelo seu próprio caminho, né? Só que eles não pensaram muito nisso no final, de que, na verdade, essa demanda era de Frodo, era mais de Frodo do que de qualquer um dos membros ali, né? E é isso, galera. Basicamente, nós terminamos nossa leitura. Graças a Deus, terminamos nosso livro do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Vou deixar esse espaço aqui para todo mundo aqui comentar. Todo mundo já está comentando muito aqui. Até agradeço a galera, porque hoje essa reunião foi muito de improviso, porque não era eu que iria apresentar, seria o Evandro com... Acho que o Valdemiro também queria apresentar, né? O Valdemiro, ele me avisou que ele teve um imprevisto de última hora, pede mil desculpas por não vir, mas é que ele realmente não conseguiu avisar antes. Isso.
E é completamente compreensível. Todos aqui não é como até funciona com sociedade, né? Vou pegar aquela mesma frase do Elrond agora colocando para ninguém aqui está preso ao clube de leitura. Participa aqueles que têm tempo e têm a vontade de participar do nosso diálogo, do nosso debate, do nosso levantamento aqui de discussões em volta da Terra-média dos livros, né, em geral. Deixa eu só ler um comentário aqui do Bruni. No pântano dos mortos, Frodo sente o peso do anel aumentando, como um fardo mesmo, e uma influência de seguir para leste como sinal de agouro. Exatamente isso. É exatamente isso que está acontecendo. Então é isso, pessoal. Antes de terminar a nossa leitura, eu queria escutar agora de vocês o que vocês acharam do livro, como vocês estão já estão começando a ler As Duas Torres, como está basicamente a demanda de vocês aí com essa questão do livro, da sociedade. O nosso próximo a gente vai começar a ler ainda. A gente ainda está planejando ainda, a Sabrina, que é coordenadora do curso aí do clube, né? A gente vai ter umas semaninhas de intervalo agora, até para poder preparar tudo, a questão do sorteio vai ter, né? Eu só não sei dizer isso, agora me deu um branco, se o sorteio vai ser agora já, ou vai ser quando terminar o terceiro livro, que agora me deu mas vai ter o certificado, o pessoal que teve percentual de presença, que a gente tinha comentado, vai receber o certificado. E a gente vai dar um intervalinho até para, se alguém quiser entrar agora no clube, né? Vai poder entrar agora, vai abrir de novo o pessoal participar. Quem não participou da sociedade vai poder entrar nas Duas Torres já. E em breve a gente vai divulgar o cronograma para vocês. Mas isso, fiquem atentos ali no WhatsApp do grupo ali, que a gente vai divulgando tudo ali. Perfeito, é exatamente isso. Então, com isso a gente encerra a nossa leitura do Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, e em breve, como a Sabrina falou, daqui o intervalo de uma semana, basicamente, uma semana, duas, não sei quanto tempo. Não, a princípio, deixa eu pegar aqui. A gente já fez meio que no bolso. Por enquanto, está definido para começar. A primeira reunião vai ser dia 28 de outubro. Da sociedade, das Duas Torres. Vai dar um pouco mais que um mês. Mas é porque como a gente também quer deixar um espaço para o pessoal entrar, né? Quem quer entrar novo, que a gente sabe que tem gente que já estava querendo entrar agora no meio, né? Mas a gente não tem a regra, né? Tem o período de inscrição. E até porque daqui a pouco quem vai começar agora quer adquirir livro ou quer terminar ainda de ler a sociedade. Então, mas a princípio é 28/10 que a gente começa. Altamente compreensível. É isso, cara. Foi muito bom, novamente eu e a Sabrina, principalmente Sabrina, e todos os coordenadores, monitores e membros no geral, queríamos agradecer a todos que ficaram até o final. Queremos agradecer a Valéria, a Nayana, o João Vitor, a Ana Cláudia, a Lita, o Maicon, o Gabriel. Tem uns que estão com a chamada bem bonita aqui, tem presença em quase praticamente todos, a Valéria é uma. Exatamente, tem um Bruno aqui também, o Gabriel Gandalf aqui do lado, a Ana Rosa que está com a gente, a Joss também, a Daniele, né? E Magnólia, que eu ainda quero saber qual é o seu nome, seu Magnólia. Ou seu nome pode ser Magnólia também. Continuando. Então, gente, eu quero agradecer muito em nome do clube, em nome de todos aqui, a paciência de vocês, a fidelidade de vocês por ter ficado esse tempo com a gente aqui. Foi uma leitura muito proveitosa, foi muito bom, até para a galera que nunca leu, até para quem já tinha lido no passado, só que não leu com aquele olhar mais analítico em cima da coisa, um olhar de mais profundidade em cima da jornada. Então, eu olho assim o nosso ambiente aqui, um ambiente muito proveitoso, tanto para quem já viu os filmes, não leu os livros, tanto para quem já leu e etc. Vocês sabem. Então, galera, agradeço muito a vocês e gostaria que vocês falassem, né? Vamos agora, vocês podem falar aí, podem subir aqui e falar, falem nos comentários, que esse clube aqui é feito por vocês, não é feito por nós, o pessoal dos monitores e dos coordenadores, é feito pelos membros que fazem parte
e que enriquece o debate aqui cada dia mais. O Então, clube só existe porque vocês estão aqui, senão não existiria por tanto tempo. exatamente, e é isso que tem que continuar. Então, para a gente finalizar nossos laços e refazer nossa caminhada aqui, nosso companheirismo até o final dessa leitura, né? Eu acredito que o livro da Sociedade do Anel, das Duas Torres, ele vai ser um livro um pouco mais rápido. E seguindo também com o livro das Duas Torres, do Retorno do Rei. Acredito que a produção já se foi e agora a gente pode seguir mais na nossa jornada no geral. Deixa eu só ler os comentários aqui para ficar tudo bem delimitado, né? Vou começar aqui do Maicon. As Duas Torres já tem o meu livro, a Daniela chegou atrasada. Não se preocupe, Daniela. O importante é comparecer. O livro 4 que deixei para começar, mas para frente, dependendo do cronograma. Isso aí, né? Essa sensação é um comentário do Michael respondendo o Bruno. Essa sensação, Bruno, sabe que a influência é tipo um retorno. Eles até pensam em ir ali perto do centro. A força do anel vai levá-los ao centro e afundá-los. No caso, vão a Sauron. Exatamente isso. Na Erna, se não chegar nele antes do recesso da faculdade, eu leio ele até dezembro. E ainda tem a questão da faculdade. Tem galera aqui que é universitário e tal, e etc., que esse finalzinho de ano agora vai ser que tem muito feriado, pouco tempo para poder estudar, P1, barulho de... tem a P2 agora, né? Tem também trabalhos para entregar, então a coisa está bem complicada, pessoal. Digo eu também. Eu TCC também para poder entregar. Enfim, como sempre, nossos encontros são muito bons. Conhecer Tolkien com diversas visões é maravilhoso. Parabéns a todos. Obrigado, Maria Rosa, e volte para a próxima leitura do próximo livro, pelo amor de Deus. Eu participei de todas. Isso aí, Valéria. Isso mesmo. Faltei Valéria vai ganhar estrelinha. Valéria vai ganhar. Acho que as pessoas que... A maioria aqui, tipo assim, tem uma galera aqui que quase nunca faltou. Acho que ela também. Acho que a minha Rosa, acho que ela nunca faltou também, pelo que eu me lembro, assim. Não sei se foi um dia ou outro, mas pelo que eu me lembro, acho que das pessoas aqui, a Maria Rosa, Maiana, a Valéria, a Magnólia também, o pessoal aqui, também tá a Thalita aqui, o pessoal e etc. Todo mundo tem sua disponibilidade, mas tem uma galera aqui que é bem fiel, que já tá bastante tempo com a gente, né? Então, valorizando essa galera. Aí o Biel aqui falando, foi ótimo, não comentei muito nas últimas vezes, mas estou atento nas conversas e tem sido muito bom. Faltei uma só, eu acho. Sem problema. Agradeço o elogio. Isso aí. A Thalita comentaram aqui, eu queria fazer mais um agradecimento. Eu nunca tinha lido os livros nunca tinha lido um livro tão grande assim como esse da Sociedade do Anel. Eu li pela primeira vez quando entrei no grupo e fiquei muito feliz de ter conhecido muito aqui e aprendo muito aqui. É esse o interesse da leitura coletiva. Né? Ela é aquela questão. Você, por sozinho, é muito bom que você tenha isso dinâmica, você tem o próprio. Agora, quando você conjunta, de sempre vir aqui, sai, etc., com o pessoal, é muito bom que você consegue meio que trocar ideias sobre o que está acontecendo, sobre acontecimentos e tal, pode tirar dúvidas de alguma coisa que está acontecendo agora, que pode acontecer no futuro, pegar alguns insights e tal, e etc, entendeu? Magnólia, meu nome é Beatriz Pirani. Eu uso pseudônimos na internet. Não sei pronunciar o seu nome, Beatriz, mas seu nome é Beatriz, então bem-vinda ao clube e agradeço por ter participado dessas nossas reuniões. Parafraseando Gandalf, como está falando. O filme A Sociedade do Anel, como uma leve mudança até mais sociedade, até o nosso próximo encontro. Exatamente, até o nosso próximo encontro, pessoal. A Sabrina me perguntar, eu faltei somente uma vez, exatamente. Eu faltei alguns porque a Amber deixou. Acontece. Esse comentário me pegou, cara. Enfim, Maria Rosa, estarei sempre aqui. É uma ansiedade para participar, exatamente. A Josie, começando, sempre tive interesse em participar de um clube literário dedicado a Tolkien. Que prazer em conhecer vocês. Me sinto privilegiado ao aprender com vocês. Nós que sim, nos sentimos privilegiados por você estar aqui, Josie, de verdade.
esse clube novamente é feito por vocês, não pelo pessoal que aqui tá aqui no esse cantinho aqui, etc. Poder discutir e traz novas perspectivas. Tudo bem, você não é o único. As Duas Torres é um dos meus livros favoritos. Espero que eu possa ser mais participativo. De início, meu desejo é apenas ouvir e aprender, como uma boa iniciante na Terra-média. Você sabe bastante. Você sabe bastante. Eu também coloco alguns no trabalho. Não se preocupe, Thalita. Isso é completamente compreensível. Completamente compreensível. Isso, gente. Que bom que todos estão gostando, mas então tá, eu quero agradecer ao nosso monitor Wallace, sempre Olá. presente, sempre dando apoio. Eu e o Puppet. Sem vocês hoje lideraram a nossa equipe aqui. Sem problema. Então, gente, é basicamente isso. Não sei se a gente pode finalizar ou se vocês querem conversar mais alguma coisa. Alguém quer falar? Alguém quer fazer mais algum comentário? Somos eternos iniciantes de Terra-média. Sempre tem coisa para se discutir. Pior que é verdade. Gente, eu queria fazer um comentário sobre Boromir. Outro dia, seu Gabriel Nunes está dizendo que eu estava defendendo Bad Boy, era Xehanort, Denethor, Boromir, Zildo, mas enfim. É por conta da influência do Anel. Eu acho que na leitura do Silmarillion, eu pude perceber que o Isildur foi muito injustiçado. Ele foi dominado, sim, pelo Anel, mas lá em Númenor e na Terra-média, ele fez muitas atitudes dignas de herói. E aí o povo acaba crucificando ele, junto com Boromir e tudo mais. E tem horas que eu tenho raiva do Boromir e outras horas que eu gosto. Mas dá pena no final. O Gabriel quer se defender, já chamei ele. Eu vou falar. Dá pena, sabe, no final de tudo, ele morrer daquele jeito. E ainda no livro tem a parte que ele fala que ele amaldiçoou os hobbits. E aí parece que essa maldição vem para ele. Talvez, se ele só tivesse cobiçado o anel e não tivesse amaldiçoado, talvez ele não teria a sina que ele teve, né? Mas a gente tem que entender que é corrupção e não que as pessoas são más. Concordo totalmente com o seu comentário, Valéria. Até queria adicionar que, para mim, uma das cenas que mais me tocam, de verdade, nos filmes no geral, né, no caso, é a cena da morte do Boromir. Você vê que ali ele tá numa certa demanda, etc. E mesmo sendo atingido por várias flechas, etc., ele fica até o último momento tentando proteger aquilo que ele basicamente jurou proteger, no caso, que ele basicamente se empenhou em proteger. Então é uma cena com bastante significado para mim quando acontece isso nas Duas Torres. É uma das poucas cenas do Senhor dos Anéis que eu me emociono no geral. É essa cena e a final. Aquela ali, nos Portos Centros, é impossível. Eu não acredito que ninguém aqui não se emocione, pelo amor de Deus. Pode falar. Agora eu posso falar? Assim, eu falei não tô de brincadeira, porque é a Valéria, a Ju, elas ficam defendendo aí, né, os bad boy da Terra-média. Mas falando sério, acho que o Boromir, eu gosto muito desse personagem, porque faz muito a gente refletir sobre de como a gente, os humanos, somos, né? Às vezes a gente, sei lá, pensa tanto no que seria, sei lá, um elfo, alguma coisa assim, coisa tão distante, e não faria o que Boromir fez. E acho que ele faz a gente olhar muito pra gente como a gente é, a nossa humanidade. Sei lá, é igual aqui, quem já leu as Crônicas de Nárnia, quando lê, todo mundo pensa que não é Edmundo, né? Que não faria aquilo. Aí tem aquela mensagem que o C.S. Lewis passa, que a gente provavelmente fazia a mesma coisa e faz isso com Cristo e tudo mais. Então eu vejo muito por esse lado. Acho que a gente tem muito o que aprender. Às vezes a gente tem uma boa intenção, mas não sabe como aplicar isso, não pode aplicar de todo jeito. E que nem tem na série, sei que a série não é lá grande coisa, mas ficou um pouco daquilo também, que tipo,
tinha uma boa intenção, a Galadriel, mas ela queria fazer o que ela queria de todo jeito, né? E o Boromir tem muito disso assim, né? O pessoal tá dizendo, ó, não pode fazer assim, não pode usar um anel, mas ele tem uma boa intenção, mas só isso não basta, né? Então, às vezes a gente é bem intencionado em fazer algo e às vezes pode acabar atrapalhando, enfim. Eu acho que tem muito a se aprender com o Boromir no universo assim. Eu falo isso mais brincando, mas é por aí mesmo. Eu concordo totalmente com você, Gabriel. Acho que o Boromir ele traz essa nossa visão, no caso, para essas questões um pouco mais delicadas, no caso da história, né? Muito bom o seu comentário, de verdade. Me deu até uma outra visão agora da figura do personagem Boromir dentro da história também. Que é um personagem assim que é muito controverso e também que divide opiniões no geral, de muitas pessoas. Né? Tem gente que considera ele um herói, tem gente que considera que ele realmente era um homem muito tentado, tem gente que fala que ele estava numa certa responsabilidade muito maior do que ele poderia suportar e com isso ele encontrava meios de poder salvar seu povo, salvar sua nação no geral, e até pegando um comentário aqui do Bruni, que ele fala sobre Boromir. Boromir e Gondor estavam em época de guerra, e perdendo inclusive. Boromir era um grande homem e um grande soldado do Oeste. Quando se arrependeu do feito, protegeu os hobbits com a própria vida, num ato de heroísmo digno dos homens de outrora. O desespero e a sombra da ruína sobre seu povo o fez perder o controle e o Anel percebeu isso e usou isso contra ele. Muito bom esse comentário. Até vou marcar aqui que a gente pode utilizar em outro momento. E é justamente o que o Biel também, já endossando as palavras também do próprio Biel também, que falou aqui agora. Toda a Shawane aqui, ela e Shawane falando, todo mundo julga o Boromir pela tentação do Anel, mas no próprio prólogo, o Tolkien fala, todo mundo julga o Boromir pela tentação do Anel, mas no próprio prólogo, o Tolkien fala que se existisse um Anel, teria sido, sim, usado na guerra. Concordo com o Gabriel também. Concordo com você, Gabriel. Então é isso, pessoal. Né? Essa é a discussão que a gente levantou aqui sobre a questão da importância de Boromir dentro dessa nossa jornada. Mas lembrando, Boromir não morreu, Boromir está vivo no nosso livro agora, e ele, infelizmente, muito infelizmente, morrerá já nesses próximos capítulos que a gente vai lendo quando a gente começar as duas torres. Né? Pô, Wallace, mas é isso, sabe? Eu acho que às vezes, desculpa te interromper, a gente às vezes pega muito o estereótipo assim, né? Ah, ele cedeu, ele queria fazer tal coisa. Tem situações, por exemplo, como um anel. O pessoal que nunca leu O Senhor dos Anéis, ou viu os filmes, às vezes eles vêm e perguntam, né? O que um anel faz? Como vocês estavam conversando aí, eu tava fazendo umas coisas, tava só ouvindo e não dava tempo para falar. E às vezes não é simples definir uma coisa. Nem tudo é tipo preto no branco. Não é simplesmente, o anel deixa você invisível e, sei lá, você vive mais tempo. Mas tem várias outras coisas, outras influências, a história, todo o contexto, né? Então, muitas coisas, ou quase tudo na Terra-média, não tem como você definir de uma forma tão simplista assim, né? Aí você tem que dar o contexto. O exemplo é o Boromir, né? Como o pessoal já falou, o pai dele era regente, e tinha aquela situação que a mãe dela era uma elfa e tudo mais, todo o peso que tem para a história dele e tal. Então, faz a gente parar, olhar com mais calma e refletir sobre o todo, né? Mas era só isso que tinha para comentar, e quando chegar a parte da partida de Morrowind, né? É uma parte muito bonita o que acontece, tá? Mas eu não vou comentar porque pode ser spoiler e tudo mais. Infelizmente, spoiler não é, porque todos aqui sabemos que Boromir, infelizmente, só vai falecer no próximo capítulo que a gente vai ler. Nos próximos capítulos que ele lê. Então, vou ler o último rapidinho, pera. É difícil de definir o poder dele, uma vez que ele é consciente, tem vontade própria, sabemos apenas que ele tem o poder de trazer, corromper e comandar. Exatamente. Deixa eu só comentar aqui, que eu deixei passar batido, que é do João Vitor. O João Vitor ele falou que foi a primeira experiência dele com o clube de leitura, que está sendo ótimo. Muito bom, o Vitor, que foi a primeira experiência. Um beijo para ouvir isso, que a gente vai deixar uma boa impressão.
Esse índice guarda, assim, se tá só o preço para depois da data fora do dado. Voltou aqui, Wallace. Ah, sim, pode falar. Boromir está vivo no meu coração. É isso mesmo. Apaguei o comentário, me toquei que o livro e o filme não terminam iguais. Infelizmente não tem. Ah, mas eu acho que aqui todo mundo viu o filme e agora só vou ficar a questão, será que adaptaram igual ao livro, se teve mudanças, mas no filme acho que todo mundo viu, né? Todo mundo sabe o que acontece. Acho que a maioria que viu os filmes e todo mundo veio pelos próprios filmes, no caso, em geral. É isso, pessoal. Alguém quer fazer mais algum comentário, falar mais alguma coisa sobre o Boromir, sobre a sociedade, sobre o próprio Rio Anduin, sobre os Argonath, sobre Amon-Hen, Amon-Lã e Tolkien, alguma coisa, sobre todos esses elementos que tiveram nesses 2 capítulos. Alguém quer falar sobre isso? O Bruno vai falar, deixa eu chamar ele pro palco. Eu vou ser bem breve. Primeiro agradecer aí ao clube aí de leitura. Realmente, todas as vezes que eu participei aqui foi muito bom. A gente debate bastante, troca bastante conhecimento. É o meu primeiro clube de leitura também. Eu sempre estudei. Oi, vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo normal, tá? Eu tô ouvindo. Estão me ouvindo? Ah, sim, agora eu tô ouvindo, pode falar. Então. Só recapitulando, né? Só agradecendo aí o pessoal, todo mundo, pela interação. É a primeira vez também que eu participo de um clube de leitura. Eu sempre estudei Tolkien desde moleque, sozinho, né? E tudo mais. Então é a primeira vez que eu tô tendo contato assim, com mais leitores, com mais pessoas que têm conhecimento da obra, que estão iniciando. E é muito bom porque a gente troca muito conhecimento, muito ponto de vista diferente. Sempre tem aquela passagem que o amigo vai comentando e você, poxa, nunca pensei dessa forma e faz sentido, porque de tanta coisa que Tolkien escreveu, que Tolkien deixou, é realmente um trabalho mental interpretar, né, o que o autor deixou em vida pra gente, né, e o que o filho dele brilhantemente, né, tentou a vida inteira, conseguiu com grande maestria também, tá trazendo esse sentimento, o que Tolkien, né, queria passar na obra. Leiam bastante, a quem está iniciando agora, se aprofundem nos livros, os livros são maravilhosos, são riquíssimos em detalhes, vai fazer vocês quererem voltar para ver os filmes, para pegar aqueles detalhes que naquelas vistas, sem ter lido o livro, que não pega as referências, os easter eggs, que tem bastante coisa lá. E até o dia que a gente for fazer esse grupo de leitura para a gente estudar os cálculos na natureza da Terra-média. Porque isso precisa ser debatido dentro da comunidade tolkieniana, porque isso não tem condição aquilo que Tolkien deixou. Aquilo ali é absurdo, gente. É difícil. Só isso. Perfeito. Então, pessoal, o que é mágico por isso. Se você ler 50 vezes, são 50 experiências diferentes. Justamente. Sempre tem alguma coisa para pegar. Exatamente. E sempre tem o que estudar, eternamente. Vamos ficar velhinhos falando de Tolkien. Tolkien vai ter o aniversário de 200 anos de Tolkien e a gente vai estar conversando sobre ele. Enfim, pessoal, com isso, vamos finalizar a nossa reunião aqui. Novamente, pelo grupo de leitura Parlo, agradeço a todos por terem participado aqui do nosso clube de leitura e espero que todos que estão aqui nessa reunião possam compor a nossa primeira aula lá no dia 28 de outubro, por definido. 28, não sei qual dia, vai lá no final de outubro. A princípio é 28, mas mantenham-se atentos ao WhatsApp do clube ali, que a gente vai divulgando tudo para vocês, tá? Exatamente. Então é isso, pessoal. E, como disse o meu camarada aqui em cima, até o nosso próximo encontro. É breve, pessoal. Um bom resto de final de semana a todos. Obrigado pela presença. Namária.